Olá, olá, super quarta-feira para você. Hoje, dia 24 de junho de 2020, dia de São João. Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado você que está acompanhando já o nosso programa. Mais Notícias vai com você até ao meio-dia, com muita informação, a informação detalhada, entrevistas e muito mais você acompanha aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, os números do coronavírus. Dia 30, encerra-se a campanha de vacinação contra a gripe. O Caio Dias vai trazer as informações para a gente. Será que Cuiabá atingiu a meta? O Caio Dias que vai estar num posto de saúde e vai trazer essa informação para a gente sobre a vacinação da gripe. No estúdio, olha aí, já está lá no bairro Quilombo, né? Unidade Básica de Saúde lá do bairro Quilombo. Muito bom. Aí fica ao lado da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, né? Fica ali ao lado da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. No estúdio, nós teremos uma entrevista com o Augusto Cordeiro, ele já está aqui com a gente, é o diretor de veículos do Detran. Augusto, bem-vindo ao programa, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom dia. Prazer receber você aqui, viu? O Augusto vai tirar todas as dúvidas. Será que você pode renovar sua carteira de motorista? A questão do emplacamento, licenciamento. 17 unidades do Detran foram fechadas em todo o estado de Mato Grosso. Ficam fechadas pelos próximos 15 dias, não é isso? E daqui a pouquinho a gente vai saber qual o impacto disso para você que é o contribuinte, para você que está aí aguardando talvez para emplacar o seu veículo, aguardando a questão da carteira de motorista que venceu essa semana, como que você faz a renovação, enfim. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, mande já a pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, 996154094, 996154094 é o número para você mandar as suas dúvidas, fazer perguntas aqui para o Augusto e, enfim, é a sua participação, foto, vídeo, reclamação, elogio, o que você quiser. É o canal de comunicação da TV Mais com o telespectador. 996154094 é o nosso WhatsApp. Já estou aguardando a sua pergunta para a gente passar aqui para o Augusto Cordeiro responder daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente. Em Barra do Garças, a emoção do casal que recebeu alta após dias de luta contra o coronavírus. E ainda, o Senado aprova adiar eleições municipais para novembro. Juarez Fiel vai fazer o comentário. Será que, de fato, teremos aí a eleição apenas em novembro, 19 de novembro e 29 de novembro, segundo turno? Pelo menos é o que o Senado aprovou até aqui. Vamos ver como é que fica a situação. Como todos os dias, no início do nosso programa, eu mostro aqui o nosso site, o site onde você fica super bem informado, sempre muito bem informado, é o tvmaisnews.com.br. É o site aqui da TV Mais. Emanuel irá entrar com ação prioritária para derrubar a decisão que definiu o lockdown em Cuiabá e Várzea Grande. Ou seja, o prefeito decidiu ir à justiça e entrar com uma ação para derrubar a decisão que pediu o lockdown. Daqui a pouquinho, Gisele Lemes, inclusive, vai falar sobre este e outros assuntos referentes ao coronavírus. Ocupação de leitos na rede privada chega a 97%, já chega a quase 90% também na rede pública, ou seja, estamos próximos já do colapso. Opa, a palavra colapso sumiu aqui. Estamos próximos já do colapso da rede pública e da rede privada. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Aqui no site você acompanha a matéria exclusiva aqui, com os votos favoráveis de 3 senadores de Mato Grosso. O Senado aprova a PEC que adia eleições municipais, adiamento para novembro, como eu já disse agora há pouco, dia 15 e dia 29. Governo pede a entrega de 50 ventiladores pulmonares e promete acionar a justiça se a empresa não cooperar. Mais para baixo um pouquinho aqui, secretária afirma que confirma colapso em hospitais, equipamentos, medicamentos e profissionais. Vamos baixar um pouquinho. Tem o meu artigo aqui também, queria falar do meu artigo, né? Computador e pandemia, onde eu faço uma análise aí sobre o mundo em que vivemos hoje, sobre a internet que veio para nos dar mais tranquilidade, agilizar a nossa vida, mas de certa forma acabou nos escravizando e não ao contrário do que deveria aproximar as pessoas, acabou distanciando. Porque antigamente você sabia exatamente o que o seu amigo fazia. Hoje você tem 5 mil amigos no Facebook, mas conhece muito poucos, né? Conhece a história de muito poucos, conhece os gostos e desgostos de pouquíssimos amigos. Então,
é uma reflexão sobre isso. Se você quiser fazer essa reflexão comigo, eu agradeço, dá uma lidinha aí. Computador e pandemia. Temos os vídeos aqui também e ao vivo na telinha, né? O ao vivo na telinha, você sabe, você clica aqui nessa área, né? Clica aqui, vai abrir o pop-up, onde você assiste o programa, seja pelo computador ou pelo celular. Geisiane Lemes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós temos aí os dados que não tem nada agradável para a gente falar hoje aqui, mas nós temos que passar a informação e que, conforme você falou aí no nosso site, o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, pediu mais consciência da população, porque o estado já tem quase 90% de utilização dos leitos de UTI. Mato Grosso agora está com 11.017 casos confirmados da doença, ou seja, subiu aí muito de ontem para hoje. Aqui no painel está 10.992. Então esse era o dado de ontem e hoje já está 11.017 casos confirmados. Esse é o balanço que foi divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde. Desse número, 6.205 pessoas estão em isolamento domiciliar e 3.927 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Esse aí é o atualizado. São 3.927 pessoas curadas, recuperadas da Covid-19. Isso em todo o estado? Isso em todo o estado. Inclusive, nós temos hoje aqui uma notícia boa, que é do casal lá de Barra do Garças. A gente tem um vídeo que mostra... Antes da gente mostrar, eu gostaria de comentar com você sobre a taxa de ocupação. Você vê que a taxa de ocupação em leitos de enfermaria está em 25%, 25,6%. Já a taxa de UTI, 87,1%. Por quê? Porque os casos geralmente eles evoluem muito rapidamente, necessitando de uma UTI, né? Isso, e somente na UTI são 209 internações. Desse número aí, 209 pessoas estão internadas na UTI e na rede privada já está quase 100% de ocupação. Então, assim, a preocupação é essa, da pessoa ser infectada, ter que utilizar uma UTI, porque muitos municípios aqui de Mato Grosso que estão em falta de UTI estão mandando os pacientes aqui para Cuiabá. Então, Cuiabá está acabando de atender também a demanda dos municípios aqui do nosso estado. Então, está vindo muita gente para cá. Então, por isso que aumentou bastante o número de ocupação. 60%, né? 60% vem pessoas de outros municípios e ficam internados aqui em Cuiabá. E vem por conta do atendimento da UTI. Aliás, esse é o argumento do prefeito Emanuel Pinheiro para recorrer da decisão do lockdown. O que ele fala? Que 60% das pessoas que estão internadas em Cuiabá provém de outros municípios. Sendo elas de outros municípios, significa que no interior do estado a situação também não está aquela coisa não, está complicado. Então, por que fechar apenas Cuiabá e Várzea Grande? O que ele pediu é que o juiz reconsidere aquilo que disse, o seu pedido, reconsidere a ordem que emitiu aí para o lockdown, e leve esse lockdown também para outros municípios do interior do estado. Feche também outros municípios, aí sim a prefeitura iria fazer o lockdown normalmente por aqui. Enquanto isso, fica esse impasse. Se a justiça não estender o lockdown a outros municípios de Mato Grosso, o que eu acho muito difícil, Cuiabá então vai recorrer. Se Cuiabá recorrer, Várzea Grande também com certeza irá recorrer, porque as duas cidades agora começaram finalmente a ter ações conjuntas, né? E uma ação conjunta seria essa: o não fechamento, o não lockdown, ou o lockdown caso a justiça defina que outros municípios do estado também façam esse fechamento mais rigoroso. Isso mesmo. Em Cuiabá, por exemplo, na última semana teve um crescimento de 45% do número de casos confirmados aqui na cidade. São 2.913 casos confirmados de pessoas que são moradoras de Cuiabá e 681 de não residentes. São as pessoas que nós acabamos de falar, vêm para Cuiabá, testam positivo e acabam fazendo tratamento aqui na nossa capital. Então, no total,
Cuiabá já tem quase 3.000 casos confirmados e pessoas que estão em tratamento da Covid-19. E 648 pessoas já recuperaram da doença aqui no município de Cuiabá. Então esse número acaba sendo grande também por conta das pessoas que são tratadas aqui em Cuiabá, porque a prefeitura faz esse levantamento tanto dos casos confirmados de quem é da cidade e também de quem é residente de outro município. Aí no painel mostra, são 648 pessoas que já recuperaram da Covid-19 aqui em Cuiabá. E agora a gente pode mostrar, né, Luiz, o vídeo do casal lá de Barra do Garças, que eles receberam alta ontem. Eles já estavam há cerca de 15 dias internados na UTI. E você vê aí como que foi a saída deles da UTI do hospital lá da cidade. Em continência, a Tenente Coronel Andréia e ao seu esposo Guzmão apresentar para... Bastante emocionado, Rodrigo. Graças à equipe, foi muita dedicação, muitas horas. Só ele sabe o que eu passei, mas Deus esteve comigo o tempo todo e não nos abandonou. Eu queria agradecer toda a Barra do Garça que orou por mim, todas as pessoas que oraram por mim, torceram por mim. Obrigado, gente. Não foi fácil, mas eu venci. Obrigado. E aqui é o Coronel André, Coronel André, Barra do Garça, como disse o Dr. Rodrigo Guzmão, orou muito por vocês e a gente fica feliz em ver os dois saindo agora no mesmo instante do hospital. A gente está muito feliz, muito emocionado, né? Foram dias difíceis, mas a gente tem muita gratidão por toda essa equipe que está aqui atrás da gente, né? Que foram tudo para a gente, né? Foram médicos, foram psicólogos, né? Aguentaram os momentos difíceis nossos, né? A nossa família, as pessoas que oraram. Eu recebi mensagem de pessoas que eu nem conhecia, né? Falando que estava orando, que estava... E isso nos sustentou, com certeza nos sustentou, e é por isso que a gente está aqui. Então agora a palavra é gratidão, né? Gratidão a Deus por a gente ter tido mais essa oportunidade de estar no convívio de vocês novamente. Coronel, para aquelas pessoas que estão ainda nessa situação, famílias com entes queridos que estão internados, a sua palavra para as pessoas que enfrentam a Covid nesse momento. Olha, são dias difíceis, mas a pessoa não pode desistir. Não é fácil, né? Mas não desistam. Momento algum você pode desistir, você pode se entregar, porque a cabeça fala muito. Então a gente tem que ter muita força espiritual para segurar, né? E a família está orando. Cada pessoa curada precisa de fato ser comemorado. É uma comemoração à vida, uma comemoração da vitória contra esse vírus que tem dizimado populações, dizimado famílias, muito complicado. E aí, você viu, é a Tenente Coronel PM Andréia e o esposo dela é o Tenente Rodrigo Guzmão, por isso que a polícia estava ali no momento da saída deles do hospital. Muito boa atitude e que outras pessoas também recebam essa homenagem, esse carinho dos familiares, dos amigos, né? Sempre que conseguirem vencer esse vírus que é tão letal, que tem dizimado tantas vidas, acabado com tantos sonhos, destruído tantas famílias, né? Nós temos históricos de famílias que perderam várias pessoas, o pai, a mãe, né? Então, quando a gente vê aí mais uma família saindo do hospital, realmente vale a pena. Geisiane, agora os números de mortes no Brasil explodiram, né? Sim, aumentou muito o número de casos, inclusive a gente vai chamar agora um VT que mostra como que está o número de casos e praticamente os principais estados do país que estão com a contaminação da Covid-19. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, já passamos de 1.151.000 infectados. Ao todo, foram registradas 52.771 mortes. Na contagem da imprensa, no último dia, tivemos 40.131 novos casos e 1.364 mortes. Já segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.145.906 casos confirmados
e 52.645 mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram 39.436 casos novos e 1.374 mortes. São Paulo registrou mais um recorde de mortes por Covid-19. Foram 434 óbitos nas últimas 24 horas e 7.502 novos casos. No total, são mais de 13 mil mortes e quase 230 mil infectados. Isso não é um recorde só porque o número foi maior. Nós temos que entender que a gente tem que não olhar casos eventuais ou datas eventuais, e sim estarmos dentro que aquilo que nós utilizamos, que é a média móvel da semana. A média semanal está subindo dentro das previsões com as quais estamos trabalhando desde o início. Elas são ajustadas e agora nós vamos ajustar para enxergar como vamos esperar que seja em julho, mas está dentro daquilo que havia sido previsto pelos modelos matemáticos com os quais estamos trabalhando. A taxa de isolamento foi de 46% no estado e 47% na capital paulista. Minas Gerais tem 91% dos leitos de UTI ocupados e 85% na capital Belo Horizonte. Em Goiás, no vai e vem de decisões judiciais, foi liberada hoje a reabertura de atividades não essenciais em Goiânia. Shoppings e comércio de rua voltaram a funcionar, mas com pouco movimento. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça. A Cidade de Deus é campeã de casos de Covid-19. Em seguida, vem Rio das Pedras, Rocinha e Maré. Dos 556 casos positivos, 52% não apresentaram sintomas do novo coronavírus. No Ceará, Juazeiro do Norte voltou atrás e fechou o comércio por causa do aumento de casos. No interior, estão quase 70% dos infectados do estado. Em Sobral, no norte do estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é superior a 90%. No Rio Grande do Norte, foi adiado hoje pela segunda vez a reabertura gradual do comércio. O isolamento foi prorrogado por mais 7 dias. Em Alagoas, as restrições que iriam terminar hoje vão até 30 de junho. Com isso, o acesso às praias continua proibido e o comércio só deverá reabrir a partir de 1º de julho. E Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também freou o plano de flexibilização. Um decreto publicado hoje determina paralisação do comércio, restaurantes, indústrias e construção civil. Lisiane, como ficou então? Nesse momento nós estamos sem decreto e sem lockdown. Quando que o prefeito define o que vai ser feito? Então, o prefeito Emanuel Pinheiro pretende divulgar hoje essa decisão, porque até a última nota que foi divulgada pela assessoria de imprensa, ele vai recorrer da decisão, que na verdade essa decisão da justiça começa a valer a partir de amanhã, né? Então hoje a gente precisa ter um posicionamento, se vai ou não realmente adotar essa medida de lockdown aqui em Cuiabá. A prefeita de Várzea Grande disse que pretende adotar a medida, atender o pedido aí da Justiça. Então, vamos ficar aguardando até o final do programa. Se sair alguma decisão, se sair alguma informação, eu trago aqui para vocês. Taxa de isolamento nossa, essa taxa de isolamento nossa é uma piada, né? Que ninguém calculou isso ainda, né? Então, nós não temos essa divulgação da taxa de isolamento aqui na nossa cidade, nem no nosso estado. Então, você viu aí na reportagem, mostra do Brasil e de São Paulo, nós não temos aqui no nosso estado, Luiz. Muito obrigado por enquanto pelas informações. Qualquer coisa você volta aí com mais informações pra gente, tudo bem? Ok. Caio Dias. Cadê o Caio Dias? Tudo bem, Caio? Caio está lá no posto de tudo bem, por aí. Está no posto de saúde do Quilombo. Como é que está o clima por aí hoje? Agora o posto aqui... Tá. Bom, vamos lá. Agora o posto aqui não tem movimentação porque foi fechado para o horário do almoço, né? Mas a movimentação aqui está tranquila, segundo os enfermeiros que estão trabalhando aqui, as pessoas que estão trabalhando aqui no posto, falou que está tranquila a movimentação. E quem quiser tomar vacina que seja do grupo prioritário, o posto aqui está cheio de vacina, então a gente dá a dica para poder se prevenir. E Luiz, a vacinação termina agora dia 30 de junho, ou seja, na próxima terça-feira. Então, as pessoas do grupo prioritário, que são os idosos acima de 60 anos, os trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medida socioeducativa, funcionários do sistema prisional, profissionais da força de segurança, entre policiais e bombeiros, e também os caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo podem, sim, e devem se vacinar. Já aqui em Cuiabá, Luiz, a meta era chegar a 139.321 vacinações. Sabe quanto que foi? Quantas doses foram aplicadas? 125.507 doses. Ou seja, cerca de 108 das 18 mil doses ainda a serem aplicadas. Isso é 90,8% da vacinação aqui, Luiz. Ô Caio, mas se alguém chegar aí no posto, por exemplo, e não tiver no grupo de risco, nesse grupo que você relatou aí, ele vai tomar a vacina ou não? Infelizmente, não. Aí, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde é que procure uma rede particular para poder tomar essa vacina. Horário de funcionamento dos postos? O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 11 da manhã, é fechado, é parado para o almoço e retorna a partir das 1 e vai até às 6 da tarde. Então, das 7 da manhã às 11, das 13 até às 19? Não. Exatamente. 18. 18. Das 13 às 18. 6 da tarde. Isso. Caio, obrigado pelas informações. Você já se vacinou? Agradeço, até a próxima. Ainda não sou do grupo de risco, mas eu devo procurar logo. Ah, você não falou que é 65 anos? Pois é, não cheguei nessa idade ainda, Luiz. O Caio tá pintando cabelo. Obrigado, Caio, pelas informações. Valeu. Obrigado. Vou para o intervalo e antes de ir para o intervalo, quero reforçar aqui o nosso WhatsApp. Já tem gente mandando pergunta, pessoal que quer saber aqui informações sobre o atendimento do Detran. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. 99615-4094 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua dúvida. Aproveite que o diretor de veículos do Detran está aqui com a gente hoje e vai tirar todas as suas dúvidas. O Augusto Cordeiro já falando comigo aqui ao vivo. São 11 horas e 22 minutos. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com muito mais para você. Você vê imagens aí do trânsito, imagens das câmeras da CEMOB e nós vamos para o intervalinho e voltamos em instantes. Até já. Um universo de questionamentos. Tecnicamente, os vírus não possuem vida própria, então como eles podem causar tanto problema assim? Curiosidades incríveis reveladas em As Coisas que Você Precisa Saber. Série da BBC inédita. E no primeiro episódio, o corpo humano. Você já parou para contemplar as maravilhas do seu corpo? Por que eu pego resfriados? De onde vem o pum? E como seremos daqui a 1000 anos? Sexta, 8h45 da noite. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Horas 24 minutos, 11h24, você vê imagens aí das câmeras da CEMOB, o trânsito em nossa cidade nesse momento, aí a Avenida Miguel Sutil, é isso? Não é a Avenida Miguel Sutil, e a Assembleia Legislativa, mas tá parado por lá, hein? Também a Assembleia tá parada, tá fechada, né? Poucas pessoas andando por ali. Hoje eu errei, né?
Aí, agora sim, a Avenida Miguel Sutil, né? Que está com movimento até considerável. Mas por falar em veículos em movimento, eu estou aqui com Augusto Cordeiro, que é diretor de veículos do Detran. Bem-vindo, Augusto, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço. Esse movimento todo lá no Detran, parado por enquanto? Como é que está hoje a situação do Detran? O ponto principal para a gente poder informar o cidadão é que as 17 municípios que foram classificados aí pelo Boletim de Saúde da nossa Secretaria Estadual de Saúde, dos municípios que foram classificados de risco muito alto e de alto risco, e aí incluindo a nossa capital e a nossa Várzea Grande, a recomendação da interrupção do atendimento ao público, justamente para evitar a circulação e, consequentemente, nenhum tipo de aglomeração como medida de combater a disseminação do novo coronavírus. Essa proibição vai até quando? Ela começou na última segunda-feira, né, e aí vai perdurar por pelo menos 2 semanas, então até o dia 6 de junho, de julho, né? Sem considerar se existir, porventura, o lockdown em qualquer um desses municípios. Sempre lembrando que o prefeito, né, o município, tem autonomia sobre a decisão ali do funcionamento ou não no âmbito do seu respectivo município. Se tiver lockdown, esse prazo pode se estender. Vai ter que acompanhar o lockdown decretado pelo município. Os funcionários estão trabalhando em casa? Como é que é? Isso, a recomendação desse período é a execução por teletrabalho, né? Teletrabalho. Isso. E nós tivemos a preocupação de trazer a suspensão dos principais prazos de serviços que ainda não são disponíveis na modalidade digital para não prejudicar o cidadão. 99615-4094 é o nosso WhatsApp e já tem o WhatsApp aí na tela para a gente passar a pergunta aqui para o Augusto. Olha aí. Bom dia, gostaria de saber como vou fazer para transferir o documento e trocar placa. Meu nome é Kevin e gostaria que vocês tirassem essa dúvida. Kevin, muito obrigado pela participação, um carinho para você. Como é que faz então? Para transferir o documento e trocar placa? Então vamos lá. O serviço de transferência de propriedade, ele ainda é um serviço que não tem na modalidade online. Por quê? Porque o cidadão precisa levar o veículo para fazer a vistoria. Desde quando nós começamos as primeiras restrições da pandemia, lá por volta ali do dia 19, dia 20 de março, nós tivemos a preocupação de suspender esse prazo. Então, a contribuinte ela está preocupada porque qual que é o prazo legal para realizar a transferência de propriedade? 30 dias. Né? E durante esse período de pandemia, esse prazo está suspenso por tempo indeterminado. Né? Então ela pode ficar tranquila que mesmo ela não conseguindo executar a transferência no prazo de 30 dias, não será cobrada nenhuma multa dela. Ela não vai ter nenhum prejuízo diante de ser abordada em qualquer fiscalização. Para quê? Para que a gente passe esse período e ao reestabelecer o atendimento presencial, ela consiga agendar com tranquilidade e ter acesso ao serviço. Mesmo se ela for fazer uma viagem? Isso. Se ela parar num posto da PRF, no caso, o documento está... O que é importante? Essa suspensão dos prazos, especificamente na pergunta da telespectadora, que é de transferência de propriedade, eles foram recepcionados de âmbito nacional. Né? Então, o Denatran legitimou essa prorrogação de prazo por tempo indeterminado e aí sim passa a ter valor em qualquer esfera. Se ela estiver aqui no nosso perímetro urbano, se ela pegar uma estadual que é competência da Cinfra, ou se porventura ela pegar uma rodovia aí, passando inclusive por vários estados, que seria aí a responsabilidade da fiscalização da PRF. Pode viajar tranquila. Exatamente. Todos têm que cumprir esse prazo de suspensão. Temos mais uma pergunta. Como faço para pagar o licenciamento da minha moto com essa situação? O serviço de licenciamento para nós é bastante interessante, porque nesse ano a gente conseguiu torná-lo totalmente digital, Luiz Fernando. Então o contribuinte ele tem 2 caminhos. Ou ele acessa direto a página do Detran, né, que é detran.mt.gov.br. Na tela principal ele vai encontrar um ambiente chamado Consulte o seu veículo. Ali ele consegue tanto tirar os débitos para pagamento, e no mesmo ambiente ele consegue já emitir o licenciamento. Por quê? Esse ano de 2020... Ali? Consulte seu veículo? Lá? Exatamente. Ele vai colocar a placa e o Renavan e ele vai ter a opção de gerar o licenciamento, porque agora o licenciamento ele é impresso direto em casa. Então é o fim daquele documento verdinho que você precisava se deslocar todos os anos até uma unidade do Detran. Você consegue gerar ali automaticamente o seu licenciamento. E ele paga em casa também. Isso, ele consegue gerar no mesma tela, ele consegue gerar as guias, caso ele ainda não realizou o pagamento,
e se ele já realizou o pagamento, ele consegue ali ter a possibilidade de imprimir o seu licenciamento. 99615-4094 é o nosso telefone WhatsApp para você mandar a sua pergunta aqui para o Augusto Cordeiro, que é diretor de veículos do Detran, se você tem alguma dúvida. Então, em todos esses municípios, mas esse prolongamento do prazo, ele já estava ocorrendo independente dessa paralisação, correto? Exato, correto. A suspensão do prazo... do prazo. Exato. Nós fizemos ele desde os primeiros anúncios da pandemia, que foram ali na última semana do mês de março. O Detran, até sexta-feira da última semana, em todas as suas unidades, ele estava atendendo na modalidade por agendamento. Mesmo estando atendendo presencialmente, a gente não suspendeu esses prazos, justamente para não criar nenhum tipo de preocupação para o cidadão e, consequentemente, acarretar a aglomeração de um número elevado de contribuintes que buscassem a unidade para poder realizar o emplacamento do seu veículo ou para realizar a transferência. Nós tivemos a cautela de manter esse prazo suspenso para que todo mundo consiga fazer com tranquilidade e, principalmente, não acarretar aglomeração. O IPVA, como que ficou? O IPVA, ele é o imposto da Secretaria de Fazenda, que foi sofrendo no decorrer conforme a gente foi passando pela pandemia, algumas prorrogações também. Justamente porque, como nós já identificamos a desaceleração da economia, é uma visão aí do Estado em trazer um fôlego para esse cidadão, para que ele consiga pagar. E agora a última prorrogação que está valendo, que é todos os IPVAs dos veículos de final 4 até o final 0, né, que teoricamente já estariam vencidos, foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Então esse cidadão tem um fôlego maior aí até o final do ano para conseguir pagar o seu IPVA. Quer dizer, mês 4 e 5, que venceria em maio agora, foi para outubro. Exato. 6 e 7, que venceria em junho, passou para novembro. Isso. Placas 890, que venceria no mês de julho. Para o mês de dezembro. Para o mês de dezembro. Exatamente. Temos mais uma pergunta aí, pode soltar para a gente aí. Bom dia, preciso fazer a comunicação de venda do meu veículo, é o William. Olha, muito obrigado, William, pela participação. O serviço de comunicação de venda hoje ele tem duas possibilidades. Nós temos o convênio com os cartórios, né? Porque todo cidadão, quando ele vai vender o seu veículo, ele tem que passar pelo cartório para poder reconhecer firma ali no recibo de compra e venda, né? Então a gente fez esse convênio com os cartórios, que é uma atividade regulamentada pelo Tribunal de Justiça, uma instituição já consolidada, e os cartórios conveniados, eles têm a opção de lá mesmo já realizar a comunicação de venda. Essa é uma opção. Comunicação de venda é importante para quê? O que significa comunicação de venda? Pelo Código de Trânsito, ele é a obrigação para quem está vendendo, né? E ele significa tranquilidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque a partir do momento que o vendedor fez a comunicação de venda, ele está livre de débitos em seu nome, que é a maior preocupação, e de eventual pontos, caso esse comprador comece a circular e receber multas, que é outra dor de cabeça. Então, todo vendedor, efetivamente, é muito importante que faça a comunicação de venda. 99615-4094 é o nosso WhatsApp. Temos mais uma pergunta. Cadê? Pode colocar no ar. Cadê a perguntinha? Ok. Bom dia, tirei a minha habilitação em abril, venceu a permissão. Como faço para pegar a definitiva? Olha, esse serviço a gente tem ele na modalidade online. Então, pela informação, o contribuinte ele está naquela provisória, né? Quando a gente fala permissão, é aquele primeiro ano quando eu tiro a minha primeira habilitação. Ele pode baixar o aplicativo MT Cidadão, né? Que é o aplicativo oficial do governo do estado, e lá ele vai ter o serviço de habilitação, onde ele vai solicitar a troca da permissão para a CNH definitiva e com possibilidade de entrega em casa. Então ele pode fazer isso, como ele não precisa passar da permissão, da provisória para a definitiva por um exame médico, ele pode solicitar isso de casa, do aplicativo, e receber o documento pelo correio. E nesse período que ele fica sem carteira, aguardando? Esse é interessante também que a habilitação, Luiz Fernando, também foi suspensa. Todas as habilitações vencidas desde 19 de fevereiro de 2020, também por tempo indeterminado, estão recepcionadas para fins de circulação.
Então, se a pessoa tiver a carteira vencida, a partir de dia 12... 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Isso. Ele pode circular com ela? Ele vai poder circular com essa habilitação até que ele consiga ter acesso ao serviço de renovação. E isso é exemplo da documentação, também vale para a PRF, para as rodovias estaduais. Para todos os âmbitos de fiscalização. Temos mais uma pergunta? Mais uma pergunta aí às 11h35. Bom dia, perdi minha habilitação e fiz a segunda via e não consegui pegar até hoje porque é em Várzea Grande. Como posso pegar a mesma? O Algemiro, lá de Várzea Grande. Algemiro, muito obrigado. Algemiro, né? Algemiro, obrigado pela tua participação. O serviço de segunda via, Luiz Fernando, também está disponível da habilitação pelo aplicativo. Ele pode fazer essa solicitação e na solicitação indicar a entrega no seu domicílio. Muito provavelmente, pela forma que ele descreveu, ele indicou para retirar na unidade, né? E aí, como a unidade foi acometida por ele fechamento, ele acabou tendo aí esse contratempo. Você acredita que nós voltaremos ao normal quando? Com todos os serviços funcionando? A previsão com a qual a gente trabalha foi inicialmente com umas 2 semanas. Então, a partir do dia 7 de julho, né, não tendo nenhum tipo de agravamento, né, na questão da contaminação dos casos de coronavírus, o Detran retoma o atendimento por agendamento, conforme ele já vinha realizando e conforme ele já mantém nas suas mais de 40 unidades disponíveis no estado que não estão relacionadas nessas cidades, né? Então, nós temos cidades aí de médio e pequeno porte, que tem um índice menor de contágio e as unidades do Detran continuam funcionando normalmente. Juarez Fiel tem alguma pergunta, Juarez? O Juarez já foi diretor de veículos do Detran. Vamos ver se ele tem alguma pergunta. Não? Vale legislar em causa própria? Por favor, vai já a gente fala com o Juarez. Vamos fazer com a sua imagem, estamos na televisão, né? Vamos aqui. Tá vendo aí? Estamos aprendendo, então vamos lá. Você já faz sua pergunta. Deixa eu passar. Espera aí, você já faz sua pergunta. Deixa eu passar aqui o nosso WhatsApp. 99615-4094. Temos mais uma pergunta do WhatsApp. Vamos lá. Cadê a perguntinha? Bom dia, meu nome é Gemison e eu gostaria de saber como eu faço para renovar minha CNH. Sou de Cuiabá. Gemison, obrigado pela tua participação. Esse serviço de renovação, ele vai somar com os demais exemplos dos outros contribuintes. É importante que, pelo aplicativo MT Cidadão, ele vai ter acesso ao serviço de renovação da habilitação, aquele que já tem a definitiva e ela venceu, né, naquele prazo costumeiramente de 5 anos, quem está na provisória passando para a definitiva ou quem perdeu que precisa da segunda via. Então, todo esse grupo de serviço, o cidadão tem acesso de casa, né, sem precisar se deslocar, sem precisar se colocar em risco, evitando qualquer tipo de aglomeração. E na solicitação desse serviço, ele vai indicar a entrega da sua habilitação na sua respectiva residência. Vamos à pergunta do Juarez Fiel. Juarez. Muito bem, Augusto. Bem-vindo. Bom, nós já passamos pela diretoria de veículos do Detran, mas na época nós não tínhamos várias ferramentas que hoje você está aqui nos trazendo da questão de você fazer a maioria das demandas via aplicativo. Mas eu estou legislando aqui em causa própria. Minha habilitação seria para ser entregue hoje. Como já está fechado o Detran, eu posso usar a carteira anterior até vocês retornarem nos 15 dias ou como procedo? Isso. Lembrando que o fechamento é apenas das 17 unidades, né? Os demais municípios onde tem unidade do Detran, ele está em funcionamento. Mas independente de ser uma habilitação, né, de um contribuinte, morador de uma unidade, em que está funcionando ou ela está fechada, a prorrogação, que é a pergunta do Juarez, ela vale para todos. Então, durante esse período, mesmo a habilitação estando vencida, você está pronto para pegar a sua nova, você não vai ter nenhum tipo de problema diante de uma eventual fiscalização, de passar por alguma blitz. Está prorrogado, podendo circular com essa habilitação mesmo vencida. Isso tudo foi o cuidado que foi adotado lá no começo, né? Desde a última semana de março, para não trazer nenhum tipo de prejuízo aos cidadãos. 99615-4094. Deixa eu fazer mais uma pergunta pelo WhatsApp aqui. Chega a pergunta do Salvador de Várzea Grande. A prorrogação dos prazos para o IPVA também inclui o parcelamento? Sim, essa regra do parcelamento ela também foi prorrogada. Só deve lembrar, Luiz,
que aí é uma regra de direito tributário, né? Não tem muito o que se fazer, é uma regulamentação nacional, que o parcelamento ele não pode adentrar o exercício seguinte, né? Então houve a prorrogação do prazo para trazer esse fôlego ao cidadão e uma forma dele ter um prazo maior para se organizar e conseguir quitar o seu tributo. Caso ele opte por parcelar, vamos supor aí que é um exemplo, um veículo final zero, que conforme você mesmo mencionou, o prazo dele foi para dezembro. Se ele deixar para dezembro, ele não vai conseguir fazer o parcelamento, porque ele está usando o último prazo ao qual ele tem, e esse parcelamento ele não pode adentrar o exercício subsequente, não pode adentrar o ano de 2021. Temos mais uma pergunta via WhatsApp, 996154094 é o número para você mandar. É do Face? Ah, é do Face essa aqui. Regiane Oliveira, estou com o meu processo para habilitação parado devido ao Covid. Como ficarão os prazos? Pois o processo é de apenas 1 ano. Esse processo de habilitação, ele é um dos mais emblemáticos, vamos dizer assim, mas a gente também trouxe solução para ele. Por quê? Quando você vai falar do processo de formação, Luiz, a gente tem que lembrar duas coisas que estão suspensas desde o começo da pandemia. Primeiro, quando você vai iniciar a sua habilitação, você passa pelas aulas teóricas. Então, as aulas estão suspensas na modalidade presencial. Então, houve aí uma movimentação, inclusive de âmbito nacional. O CONTRAN regulamentou há pouco tempo para que essas aulas que antes só poderiam ocorrer na modalidade presencial fossem convertidas na modalidade online. O segundo entrave é a questão da aula prática. Vou fazer aí um comparativo, inclusive, com o transporte de aplicativo. Quando foi autorizado o transporte de aplicativo, a primeira restrição foi: olha, vocês de transporte de aplicativo podem circular, podem exercer atividade, mas não podem carregar ninguém no banco dianteiro, não foi isso? Só no banco traseiro. Quando você vai falar de autoescola, do processo de formação desse condutor, obrigatoriamente o instrutor tem que estar no banco dianteiro, porque ele está ali com o segundo pedal, né, que a gente chama de duplo comando. Então, um choque de situação entre uma obrigatoriedade para exercer o ensinamento para aquele candidato, não tem como o instrutor estar no banco de trás, porque caso contrário ele não teria acesso aos pedais. Então, para que a gente possa encaixar esse meio termo, o prazo que realmente, para você fazer a sua habilitação, todas as etapas, até o teste prático, para você ter a sua tão almejada habilitação, ele é de 1 ano. Então, para não ter nenhum problema, para que tudo isso possa ir se encaixando, regulamentação da aula online, que antes não era permitido, para que a gente consiga reestabelecer as aulas práticas, esse prazo hoje ele foi prorrogado para 1 ano e 6 meses, né? 18 meses o prazo para que todo mundo consiga concluir. Ela vai ter mais 6 meses pela frente para concluir de uma maneira bem tranquila. Tranquila. Tá certo. Tem mais alguma pergunta no WhatsApp? Chegou mais algum? 996154094, chegou mais uma aqui. Cadê? Sou Marco Valério, de Várzea Grande. Tenho dúvidas na PGE. Tenho dívida na PGE. E mesmo tendo pago a documentação de 2020, eu não posso trabalhar com o meu veículo. Porque desde 2018, se não me falha a memória, os débitos de IPVA e a taxa de licenciamento, elas são remetidas para a PGE para fazer essa cobrança, né? Essa inscrição em dívida ativa. Então, se ele tem algum débito na modalidade em dívida ativa, seja do IPVA ou da taxa de licenciamento, ele precisa providenciar essa regularização. O que a gente sempre lembra para o cidadão é que os débitos inscritos em dívida ativa têm possibilidade de parcelamento no boleto. O IPVA, que ainda não foi enviado para a dívida ativa, ele pode ser parcelado em até 6 vezes. E todos esses débitos, seja inscrito ou não em dívida ativa, Luiz, desde o final do ano passado, o Detran regulamentou o parcelamento por cartão de crédito, né? Então, o contribuinte pode, inclusive, parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, né? E pode usar, inclusive, até 3 cartões de crédito, caso ele não tenha limite todo em um. Então, são condições que a gente vai trazendo para facilitar a vida do cidadão. Possibilidade do débito, dependendo do valor dele, parcelar no boleto, que é uma comodidade, e se porventura não contemplar, ele pode parcelar aí tudo, inclusive até infrações, na modalidade do cartão de crédito até 12 vezes. Tem mais uma aí? Aqui é o Jameson novamente, né? Porque ele está com a outra dúvida, se pode renovar
a CNH pelo aplicativo, mas e o exame de vista? Onde eu faço? Meu nome é Jameson do Cuiabá. Hoje, como regra, né, quem tem a sua habilitação para renovar, ele passa pelo exame médico. Né? Se ele exercer atividade remunerada, principalmente agora com esse transporte de aplicativo, ele tem que passar além do exame médico, ele também tem que passar pela avaliação psicológica, aquele que a gente chama na prática de psicotécnico. Esses profissionais, Luiz, eles são credenciados. Então lá no aplicativo, o cidadão vai solicitar a renovação e ele já faz uma distribuição pelo CEP daquele contribuinte, qual é o profissional médico mais próximo dele. Então ali mesmo já vai indicar. E aí ele não vai ao Detran, ele vai apenas ao médico credenciado para fazer o seu exame médico e aí sim receber a sua habilitação em casa. Ou seja, ele faz o exame médico, faz o psicotécnico. Isso. Anexa isso tudo pelo aplicativo? No aplicativo ele faz a solicitação do serviço. E aí, ao final, ele vai ter ali a indicação de quem é o profissional que vai fazer a sua renovação. E aí ele vai, né, no horário agendado, fazer o seu exame médico. Fez o exame médico, o médico vai entrar no sistema e vai lançar, olha, o Luiz esteve aqui realizando resultado apto. Isso dá continuidade ao processo para que a CNH desse contribuinte vá para a impressão e, consequentemente, enviado para o seu domicílio. Bom dia, eu sou instrutor. Não botou o nome, né? Podia ter botado o nome. Eu sou instrutor. Como fica a nossa situação que depende de vocês para dar aulas? Vocês, funcionários públicos, estão recebendo, nós não. A parte do instrutor é justamente essa que eu contextualizei, né? Em que ele precisa obrigatoriamente estar do lado do aluno. Então, está buscando esses mecanismos para poder estabelecer a reativação do serviço, para não prejudicar os profissionais que dependem da atividade, isso é óbvio, para não prejudicar o cidadão que está em busca da sua habilitação, muitas vezes até para trabalhar, né? Mas sem jamais afastar as questões de segurança. Então, a nossa preocupação é justamente essa. Porque ele vai estar numa distância inferior a 1,5 m, ele vai estar ao lado do candidato. Hoje não estão fazendo? No momento não, até que tenha essa regulamentação dos requisitos mínimos para que esse serviço possa ser restabelecido. Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta que nos chega pelo WhatsApp 99615-4094. Pergunta? Todos os... É do Face essa? Todas as autoescolas podem aderir às aulas online? Sim, essa Daniele Silva Almeida. Dani, obrigado, Dani. Sim, essa regulamentação ela foi recepcionada pelo Conselho Nacional de Trânsito, trouxe todos os requisitos até para que traga a segurança de que efetivamente é esse aluno que está acompanhando a aula, né? Porque a gente tem preocupação também com o aprendizado, para que a gente não coloque aí no trânsito profissionais que não tenham o conhecimento mínimo da segurança e isso possa acarretar qualquer tipo de prejuízo. Mas o serviço da modalidade online para as aulas teóricas, para esse contribuinte que está em busca da sua primeira habilitação, ele é liberado e disponível para todas as autoescolas. Augusto, muito obrigado pela tua presença, agradecer demais a tua vinda aqui. Você viu que gerou muitas dúvidas, é um tema não polêmico, mas é importante, né? Porque nesse momento, quem está sem documento, quem está precisando fazer um licenciamento, enfim. Então foi muito importante a tua vinda aqui. Eu já vou deixar o convite para você voltar em outra oportunidade, tá bom? Assim que o Detran retomar as atividades, você retornar aqui para a gente falar então sobre o que vai acontecer pós esse período parado, tá bom? Já fica o convite. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu imagino o volume de requisição, até porque nós temos uma frota no estado, Luiz, de um pouco mais de 2 milhões de veículos, né? Condutores habilitados são superior a 1.600.000. Então, assim, é um serviço que atinge todo contribuinte, todo cidadão. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de levar informação direta ao cidadão, a gente fica muito grato de aproveitar esse canal para levar informação direta, para que esse cidadão fique mais tranquilo de que mesmo não tendo o serviço à pronta entrega, né, na modalidade presencial, a gente teve a preocupação de suspender o prazo para não trazer nenhum tipo de prejuízo para ele. Bacana. Obrigado pelas informações. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no Mais Notícias. Agora são 11h49, voltamos em instantes. Até já.
Um universo de questionamentos. Tecnicamente, os vírus não possuem vida própria, então como eles podem causar tanto problema assim? Curiosidades incríveis reveladas em As Coisas que Você Precisa Saber. Série da BBC inédita. E no primeiro episódio, o corpo humano. Você já parou para contemplar as maravilhas do seu corpo? Por que eu pego resfriados? De onde vem o pum? E como seremos daqui a 1000 anos? Sexta, 8h45 da noite. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Em todos os tempos, onde estiver, leve cultura com você. Ultrafarma apresenta Aprender é o Melhor Remédio. Você já sabe escovar os dentinhos? Adeus sujeirinha, adeus comidinha. Entre os dentinhos é preciso escovar. De cima pra baixo, de baixo pra cima. A língua também é preciso escovar. Quem faz direitinho tem dentes branquinhos. Espanta o mau hálito e não fica com cárie. E mamãe, não esqueça, produtos de higiene bucal e remédios mais baratos é na Ultrafarma. 11h51, 11h51, você vê aí imagens da nossa querida Cuiabá. Você vê que essa imagem do trânsito do centro ali parece que é fumaça, né? E eu vou falar para você que eu vi vários pontos de incêndio já na nossa querida cidade. Olha aí, nós já estamos vivendo o período da seca, né? E já começam as queimadas. Então, gente, queimada urbana é crime. Vamos tomar todo o cuidado do mundo para não incorrermos nesse erro que prejudica a vida de todos, né? Prejudica a vida de todos. 11h52, estou aqui já com o Juarez Fiel. Tudo bem, Juarez? Tudo bem. Sanou sua dúvida? Sim. Pode andar com a carteira vencida, então. Que maravilha, né? Que bom, né? Que bom enquanto... Nos 15 dias. Nesses 15 dias aí abre o Detran, vai lá e retira. Sim. O Senado aprovou eleições para novembro? PEC 18, 20... 15 de novembro e 29 de novembro. Primeiro e segundo turno, né? 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro, 14 dias depois. Então, Luiz, essa PEC, ela, a partir do dia 31 de agosto até 16 de setembro, são as convenções. Então, há uma mudança de datas das convenções, depois os partidos políticos têm até dia 26 de setembro para realizarem coligações e se prepararem para até o dia 27 de outubro discriminar os custos, de onde virão os recursos, até porque tem em andamento aí medidas judiciais, e aquele juiz, eu acho que é o Cata Preta, que suspendeu aqueles recursos que eram recursos de campanha. Eles estão suspensos, então de forma que vai ter que haver uma outra decisão judicial aí liberando os recursos, porque são financiamentos públicos. Então, os prazos são todos assim bem exíguos, e o que ainda tem uma nova tramitação, né? O projeto da PEC vai à Câmara dos Deputados. Aprovado no Senado, agora vai para a Câmara. Se não houver nenhuma alteração, vai à sanção presidencial. Caso haja alterações dessa PEC, ela voltaria ao Senado para referendar a mudança que houve na Câmara dos Deputados. Então, isso fica um pouco de expectativa aí, porque a gente ouve vários movimentos lá na Câmara dos Deputados, inclusive no Senado, falando de prorrogação de eleições. Isso é uma discussão que está, tipo assim, vamos dizer, mais na ordem de conversações políticas antes de irem a plenário, mas existe esse sentimento. Mas aprovada essa adiação, tudo que tramitava fora isso já cai por terra? Cai por terra. Por exemplo, a PEC, é uma PEC, né, que era do senador Wellington? Senador Wellington, inclusive... que pedia o adiamento das eleições. Adiamento para 22. Não, a prorrogação. Prorrogação. O adiamento é o que houve, adiamento é o que houve. O que houve adiou para novembro. E a PEC do senador Wellington... Então a PEC do Wellington cai. Caiu.
né? Caiu assim se a Câmara manter o que saiu do Senado para lá. Qual que é a tendência? A tendência é que haja mudanças. A tendência é que haja mudança dentro da Câmara dos Deputados. Há um sentimento muito forte, inclusive um deputado federal nosso aqui, Emanuelzinho, defende o adiamento das eleições. Quer dizer, isso, nós temos aqui 11 parlamentares. Prorrogação. 11 parlamentares. Ele defende a prorrogação. Prorrogação. Né? Prorrogação para 22, coincidência de mandatos, e aí é um novo futuro para o país. Mas isso está em discussão e sujeito a mudanças ainda na Câmara e voltando para o Senado. Você acha que para o país qual seria o melhor? Luiz, já é uma posição exarada minha de que eleição a cada 2 anos, a gente perde meio ano, porque quando a prefeitura pode fazer o convênio, o Estado não pode. E quando o Estado pode, o governo federal não pode. Então, a cada 2 anos se perde meio. Num universo de 4 anos, perde-se 1 ano por conta da descoincidência de mandato e eleição a cada 2 anos. Olha, eu vou chamar você para assistir um VT comigo. As escolas estão se reinventando aí e realizando festas juninas diferentes. Sabe que hoje é dia de São João e a criatividade também para as vendas dos tradicionais doces aí de São João. Vamos ver o VT, roda para mim. Em Sorriso, uma escola realizou o Drive-Thru Junino, uma festa junina adaptada devido à pandemia do coronavírus. A rua da escola foi enfeitada com bandeirolas e mesas, e além de fantasias que foram colocadas nas calçadas. Professores e funcionários animavam o local e iam até os carros em que os alunos estavam para tirar fotos e registrar a festa adaptada para o distanciamento social. As aulas da rede pública e privada de Mato Grosso estão suspensas por decreto do governo do estado. E em Cuiabá, confeiteiras estão confeccionando caixa junina com os alimentos tradicionais da festa de São João. Arroz doce, pipoca, paçoca, pé de moleque, bolo de milho e fubá. E serve até 2 pessoas. A iniciativa surgiu devido à pandemia e com a suspensão das festas juninas, ninguém quer deixar de fora de participar dessa tradição. Muito bom, né? Criatividade é tudo nesse momento, né? Eu não vi pinhão ali, Luiz. Mas em Sorriso, né? Sorriso, tem que ter, faltou pinhão ali. Tinha que ter pinhão. Mas vamos dar uma notinha para a Geisiane, né? Nota 10. A Geisiane é muito competente, né? Pinhão. Faz material. Pinhão, Geisiane. Só faltou isso. Da próxima você coloca. Coloca o reloginho para nós. Isso. 11h57. Deixa eu ver. Vamos trazer já a música de encerramento do programa. Juarez, obrigado pela presença hoje aqui. Vamos... Calma. Quem canta, Luiz Fernando? Calma. Quem canta Calma é a Milena Figueira. Nós vamos encerrar com essa música, agradecendo a Deus aí pela oportunidade de estar aqui mais um dia com você e pedir a Ele a oportunidade de estar aqui amanhã, né? E se Deus quiser, então, amanhã estaremos aqui a partir das 11 horas da manhã com Mais Notícias. Quero agradecer e desejar a você um bom dia. Fique com a música Milena Figueira, Calma. Bom dia e até amanhã. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.
Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu.